Bom dia, senhoras e senhores. Sou Marcelo Cesarini falando, gerente de RI. Sejam bem-vindos à conferência da Rede Mater Dei de Saúde do segundo trimestre de 2022. Está comigo aqui o Rafael Cordeiro, nosso CFO, e o Dr. Henrique Salvador, nosso CEO. To those of you who would like to listen to this presentation in English, please choose the English channel on the icon on the bottom of your Zoom screen. Após esta apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso queiram fazer alguma pergunta, podem levantar a mão que abriremos o áudio em seguida ou enviar a pergunta por meio do chat. Esta videoconferência está sendo gravada e estará disponível no site de RI da companhia após o encerramento desse evento. Antes de prosseguir, informamos que eventuais declarações feitas acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Vou passar a palavra para o Dr. Henrique Salvador, que dará início à apresentação. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês para reportar os resultados do nosso segundo trimestre do ano de 2021. É um ano ainda atípico, pelo impacto que a pandemia trouxe para os nossos negócios, mas ainda assim demonstrou claramente a capacidade da Rede Mater Dei de reagir de maneira flexível, às questões relacionadas à oferta e demanda e se posicionar de uma maneira muito diferenciada. Então, um ponto de destaque, sem dúvida alguma, foi a efetivação da aquisição de 70% do Grupo Porto Dias, que é o maior grupo hospitalar privado da região norte do país, uma referência em qualidade no Pará, um hospital certificado pela Joint Commission Internacional, que é uma das principais certificadoras de hospitais do mundo, E a assertividade e a propriedade dessa aquisição, inclusive, ocasionou um aumento de 14% da nossa ação nos 3 dias após a aquisição. E essa aquisição está muito em linha com aquilo que nós discutimos por ocasião do nosso pré-IPO, do nosso roadshow, demonstrando que a Rede Mater Dei certamente teria algumas vantagens na competição por alguns ativos, e que precisariam e poderiam ser levados em consideração nesse momento. Então, por exemplo, em relação ao Porto Dias, para dar um exemplo bem claro de algo que já aconteceu, e algo que não é mais uma promessa simplesmente, foi adquirido 70% do controle, com os fundadores ainda continuando na gestão, que é muito importante porque é um ativo com um resultado muito diferenciado também no setor, inclusive resultado econômico-financeiro, além dos resultados da atividade em si, dos resultados assistenciais. Os fundadores, que são responsáveis por esse desempenho destacado, eles continuam na gestão pelo menos pelos próximos 5 anos. Uma outra questão relevante, importante, que a gente mencionava também por ocasião do nosso pré-IPO, é que a gente poderia também utilizar parte das nossas ações para compor o rol de benefícios para o vendedor. Então, nós compusemos também essa aquisição, parte em caixa e parte em ações, inclusive ações que foram valoradas acima do que o nosso papel estava performando na época, a R$ 22, demonstrando a confiança na capacidade do management, na oportunidade que a parceria foi feita, e nas sinergias que poderiam ser geradas, sinergias inclusive cruzadas, que são importantes para a estratégia de crescimento e expansão da Rede Mater Dei, que serão muito importantes, em especial lá para a região norte. Nós tivemos também alguns prêmios importantes que foram destacados para a Rede Mater Dei nesse período. O primeiro lugar como Top of Mind no segmento de higiene e saúde em Minas Gerais, e também o selo GPTW, como uma das melhores empresas para se trabalhar no ranking, da organização em 2021. Esses, dentre outros prêmios que nossos executivos, a própria Rede Mater Dei obteve nesse período, reforçando a percepção
que o setor e a comunidade empresarial têm sobre a excelência, a qualidade e a capacidade de execução da rede Mater Dei. Uma questão importante também foram as questões relacionadas ao Covid-19, como eu já mencionei anteriormente, né? O nosso comitê gestor de crise que foi implantado continuou muito ativo, né? Foram discutidas ações importantes para lidar com a elevada demanda do segundo TRI de 2021. Nós vivemos situações em abril, por exemplo, que nós tivemos mais de 330 pacientes internados em um dia na rede Mater Dei de saúde, né? Se fosse unidade crítica, fosse unidade de internação comum. Mas, a partir de junho, como acontecendo em diversas outras cidades do Brasil, nós começamos a observar nas cidades onde nós estamos localizados uma queda de demanda também, né, dos pacientes COVID, mas com o crescimento da demanda das cirurgias eletivas, em patamares, na verdade, até maiores do que em 2019, que foi o ano pré-pandemia, né? Esse aumento significativo da produção para algumas unidades também ocorreu não apenas para leitos de internação, mas para unidades externas, né? E que não guardam relação direta com os pacientes internados, como, por exemplo, a oncologia e a medicina diagnóstica, né? E isso trouxe para a gente, né, assim, uma demonstração clara da capacidade de flexibilidade que a rede Mater Dei tem também de abrir unidades produtivas e de fechar, depender da oferta e da demanda. Nós também tivemos novos credenciamentos de produtos, né, o que aumentou o número de vidas credenciadas para o primeiro semestre de 2021, um número significativo de novas vidas, com destaque para o produto direto da Sul-América, em que a rede Mater Dei, os hospitais da rede Mater Dei são a referência e que certamente vão se manifestar nos próximos meses num aumento de demanda, um aumento mais significativo e permanente de demanda também, dada essa parceria. A Sul-América, inclusive, já conseguiu se credenciar junto a diversos estipulantes, diversas empresas já, aumentando essa base de clientes da rede Mater Dei. E, ao mesmo tempo, o Mater Dei Salvador, que é uma obra significativa, um hospital grande, são 62 mil metros quadrados de área construída, mais um centro médico, né? As obras também estão no cronograma, os processos, as negociações para a formação de corpo clínico, de pessoal de apoio, enfim, todos os pacotes de trabalho da nossa estrutura analítica do projeto estão indo perfeitamente em dia, conforme o cronograma, e nós devemos realmente inaugurar essa nova unidade da rede Mater Dei, a primeira fora do estado de Minas Gerais, Greenfield, né, no primeiro semestre de 2022. Com relação também a alguns destaques operacionais, que é importante nós chamarmos a atenção, né, então, nós tivemos uma média de ocupação aumentada também no segundo trimestre de 2020, que foi 53%, né, um período onde houve realmente um impacto negativo muito grande nos nossos resultados em virtude da baixa de demanda, mas quando a gente compara com o segundo trimestre de 21, houve um aumento para 75%, né, dessa média de leitos operacionais ocupados, um aumento da abertura de leitos também do segundo trimestre de 20 para o segundo trimestre de 21, 148 leitos, né? Demonstrando também aquilo que nós dizíamos também por ocasião do nosso roadshow, que esses leitos que a rede Mater Dei tem em condições de abrir rapidamente são um grande ativo que nós temos, né? É um capex muito baixo para a gente colocar esses leitos em operação, e graças à capacidade que a rede Mater Dei tem de planejar suprimentos, uma formação contínua de profissionais, né? Profissionais da assistência, o nosso centro de formação institucional, através de convênios que nós temos com escolas técnicas de enfermagem ou com escolas de enfermagem de nível superior, ou mesmo residências médicas em medicina, né? Permite que nós tenhamos um contingente de pessoas sendo continuamente formados dentro da rede. Isso dá uma flexibilidade grande para que nós possamos abrir novos leitos, funciona quase que como um pulmão funcional mesmo de pessoas para a rede Mater Dei. Da mesma maneira, o acesso e planejamento para aquisição de insumos importantes, como respiradores, por exemplo,
outros insumos, né, fez com que nós tivéssemos a condição de operar esses novos leitos rapidamente em atenção à demanda da Covid que aumentou. E essa flexibilização da rede Mater Dei entre abertura e fechamento de leitos, que é regulado muito pela demanda, demonstra a capacidade do management, né, em regular a abertura e fechamento de leitos, o que é um grande diferencial competitivo e mesmo se reflete nos resultados financeiros da rede Mater Dei. É um foco na operação que acaba gerando qualidade e resultado na atenção. O número de colaboradores por leito, apesar dessa demanda aumentada, apesar da abertura de novos leitos, ele permaneceu em níveis históricos na rede Mater Dei. No segundo TRI de 2020, nós tínhamos um índice de colaborador por leito de 5,8. Nós chegamos ao segundo trimestre de 21, mesmo com esse aumento de demanda, contratação de novas pessoas, a um nível de 5,6 colaboradores por leito, que é muito relevante e não deixa de para uma entidade com a complexidade que a rede Mater Dei tem, ser um benchmark para o setor. A variação do número de pacientes dia também, houve um incremento. Se a gente comparar a base, que é o segundo trimestre de 2020, com o segundo trimestre de 2021, houve um aumento relevante, né? Nós saímos aí de 26,1% aproximadamente para 84,3% no segundo trimestre de 21. Em relação à questão dos pacientes COVID, né, que sem dúvida alguma preocupa a humanidade de uma forma geral, mas quem lida na área da saúde principalmente, nós tivemos um pico de pacientes em abril deste ano, abril de 21, mas gradativamente, graças à vacinação e outras medidas que foram tomadas, né, esse volume de pacientes foi reduzindo gradativamente e hoje nós estamos com menos de 100 pacientes internados na rede Mater Dei, o que demonstra que essa capacidade de flexibilidade na gestão de abertura e fechamento de leitos é sem dúvida e pode vir a ser sem dúvida para o futuro um diferencial para a rede Mater Dei. Eu vou passar a palavra agora para o Rafael Cordeiro, nosso CFO, que vai abordar com mais detalhe alguns destaques financeiros e operacionais. Obrigado, doutor Henrique. Bom dia a todos, aos nossos investidores. É com muito prazer que a gente apresenta um resultado muito forte da rede Mater Dei, voltando aí aos patamares históricos da organização, mesmo no ano difícil. A gente sabe que o segundo semestre é de muita luta ainda, a gente tem mês a mês, trimestre a trimestre para poder entregar o resultado, mas é com muita satisfação que a gente consegue alcançar R$500 milhão de receita líquida em um semestre, né? Um número marcante para a rede Mater Dei, né? Significativo. Chegamos a 155 milhões de EBITDA no semestre, fazendo 93 milhões nesse segundo TRI, com a margem no trimestre de 35%, e alcançando 31,3%, né, em relação ao semestre completo. O lucro líquido também teve um aumento significativo, a gente teve o resultado financeiro bastante positivo com os recursos do IPO, atingimos 80 milhões no semestre, 53 milhões neste trimestre, com uma margem líquida de 20% no TRI e 16,1% no semestre. Esses números mostram um crescimento muito grande. A base de 2020, segundo TRI, é o pior mês, o pior trimestre que a rede Mater Dei já teve na sua história, né, em percentuais. Então, a gente teve uma recuperação grande, crescemos 87% contra o trimestre do ano passado, né, com a mesma sazonalidade, atingindo aí 269 milhões. O ticket médio por leito, então nós conseguimos aumentar a receita, fazer a margem histórica da nossa empresa e ainda crescendo esse ticket médio 4% em relação ao primeiro trimestre deste ano. O grande causador aí dessa margem espetacular que a gente atingiu foi o trabalho forte que a gente tem na área de custos. Continuamos incessantemente buscando novas alternativas para controle desses custos. É claro que hoje nós somos uma empresa de capital aberto, uma empresa que traz outros custos inerentes, que tem uma equipe hoje relacionada para o crescimento, então tem novas áreas, mas mesmo assim conseguimos controlar tanto os custos quanto as despesas operacionais,
Então, no custo, a gente conseguiu fazer 5 pontos percentuais para a margem em relação ao primeiro TRI, e nas despesas operacionais, a gente conseguiu fazer mais 2,6. Então, entre custos e despesas, Rede Mater Dei conseguiu alavancar sua margem EBITDA em 7,6, fazendo com que nosso EBITDA, a margem EBITDA do primeiro TRI, que foi 27%, atingir 35% neste trimestre. Então, tanto o EBIT quanto a margem EBITDA, são números sem nenhum tipo de ajuste, né? A gente até colocou para conhecimento de vocês que o Stock Options ele vai ser uma despesa recorrente na companhia. Então, o primeiro trimestre que a gente tem essa despesa, ele vai ser aproximadamente 3 milhões por trimestre, 1 milhão por mês, o que faria com que a nossa margem ainda crescesse mais 1 ponto percentual, se você for comparar com níveis históricos, mas a gente quer dar o conhecimento, mas não vai fazer nenhum tipo de ajuste, que a gente entende que tanto o Stock Options como as despesas do Covid, a gente não pode dizer que são coisas não recorrentes na nossa visão. O mundo está mudando, algumas despesas vão passar a ser incorporadas, principalmente na área de saúde. Então, nós estamos reportando e acreditamos que o nosso EBITDA é o próprio EBITDA da companhia sem nenhum ajuste. Mas demos ciência para vocês do que poderia ser ajustado. Em termos de lucro líquido, o crescimento foi muito forte, fizemos 53 milhões nesse trimestre, um crescimento de 100% em relação ao primeiro TRI, alcançando 80 milhões. Em termos de fluxo de caixa, a companhia teve o principal evento deste trimestre, a entrada, né, finalização do nosso IPO, recebemos todos os recursos, né? Então, desse 1 bilhão 171 de fontes de financiamento, 1 bilhão 114 vem do IPO, com o destino para o que a gente pactuou com o mercado, que esses recursos serão usados para o crescimento da companhia. 800 milhões já estão comprometidos com o Porto Dias, mas tanto esses recursos do IPO quanto uma possível alavancagem do Grupo Mater Dei para continuar as nossas aquisições. Nós prometemos 1.000 leitos em 5 anos de M&A, fizemos 600 nessa aquisição e estamos com um pipeline forte para continuar esse crescimento para os próximos TRI. O recurso do IPO foi 1 bi 140, terminando o caixa com 1 bi 384. Nós temos aqui, por último, na apresentação, o endividamento nosso. Nós temos caixa positivo, né? 1,384 de caixa contra 281 de dívida. Então, o nosso indicador, ele é, ao contrário, 4,4 de caixa positivo. E o cronograma de amortização da companhia é bem tranquilo, a dívida é baixa e nós temos um prazo médio de amortização de 5,1 anos. São dívidas de longo prazo estruturadas todas para a construção dos nossos prédios e para os nossos hospitais. Então, passo aqui de volta para o Marcelo, se abrindo a perguntas e respostas, nós vamos conversar com... Tá? Eu vou passar para ele um segundo. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, podem enviar por escrito no chat ou levantem a mão que liberaremos o seu microfone. Samuel Alves, do BTG, primeira pergunta. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. É apenas uma pergunta aqui do meu lado sobre maturação da rede em Belo Horizonte, né? Vocês tinham comentado no trimestre passado, né, que eventualmente vocês poderiam vir a ter um hiato, né, em termos de maturação, né, até pelo fato de vocês terem ativado bastante leito na ascensão, né, da segunda curva do Covid, né? A gente acabou vendo um segundo trimestre que, infelizmente, o Covid ainda ficou muito elevado, né? A pergunta é um pouco sobre isso, né? Se vocês imaginam aí que talvez no terceiro TRI vocês possam sim aí ter um hiato nessa curva de maturação até o fechamento do ano, né? Ou seja, fechando aí leitos operacionais ao longo do terceiro trimestre. É isso, muito obrigado. Samuel, muito obrigado pela sua pergunta, né? Essa questão de abertura e fechamento de leitos em hospital depende muito da questão da oferta e da demanda. Nós temos trabalhado muito para aumentar uma demanda independente do Covid, né? O próprio Sul América Direto, que foi um plano que foi fechado agora no segundo trimestre,
ele já começa a trazer mais vidas, uma vez que o Mater Dei vai ser a rede de referência, né? Ele já começa a trazer para a gente já um fluxo maior de pacientes, o que certamente vai significar numa utilização maior de serviços, né? Seja um leito, seja aquele serviço que não depende diretamente da abertura de leitos também. Nós observamos, por exemplo, um aumento significativo dos nossos pacientes oncológicos e dos nossos pacientes que utilizaram a medicina diagnóstica no segundo trimestre, né? O que acaba impactando no aumento da receita também. Então, nós estamos, sim, atentos para a possibilidade de abertura de novos leitos, mas você tem razão, pode ser que em algum momento haja essa redução, fechando leitos e abrindo leitos. O que a gente não pode ficar com estrutura ociosa, né? Que não dê resultados. Perfeito, muito obrigado. Joseph, o microfone está aberto do JP Morgan para fazer a próxima pergunta. Perfeito. Olá, bom dia a todos. Parabéns aí pelos resultados. Acho que eu queria explorar um ponto aí que o Samuel mencionou de leitos abertos. A gente tem um movimento de Covid aqui. Eu queria entender de vocês como é que vocês estão vendo a evolução agora nesse último mês. Vocês mostram no gráfico uma queda, mas a gente já escuta de alguns outros operadores que eles começam a ver uma estabilidade para uma ligeira alta novamente no caso de nação. Então, eu queria entender um pouquinho o que vocês estão vendo nesse front. E aí, voltando no M&A, vocês fizeram um M&A bastante bacana com o Porto Dias, do ponto de vista de valuation, estrutura, de alinhamento. Eu queria entender hoje como é que vocês estão vendo a competição por outros ativos que vocês estão olhando, né? Imagino que o Porto Dias deviam ter outros players, a gente tem um grupo grande, aparentemente querendo fazer negócio no Centro-Oeste. Então, eu queria entender como é que está a cabeça de vocês, do ponto de vista de usar cada vez mais o equity da companhia ou trazer mais parceiros para a sociedade do Mater Dei. Obrigado. Tá. Obrigado pela pergunta, Joseph. Complementando, então, você perguntou um pouco mais aí sobre, explorando a pergunta do Samuel, essa característica que o doutor Henrique colocou é peculiar e muito específica da rede Mater Dei. Nós somos esse operador com a maior margem do setor por conseguir fazer com maestria essa abertura e fechamento de leitos. O Covid ele ajudou nesse trimestre, a média dele foi acima do primeiro, com a abertura de leitos. E a gente termina o trimestre perto de 80 pacientes Covid internados nos nossos hospitais, e a gente chegou ao número de 50 nos últimos dias. Então, a gente teve diminuiu um pouco de leitos do Covid. A gente ainda não percebeu em Belo Horizonte a retomada, né? A gente tem tido a queda, é muito regional, é cidade a cidade, então nos nossos hospitais a gente não percebeu isso, mas por isso que a gente não pode mudar muito as nossas perspectivas de leitos abertos e de resultado, ou seja, leitos gerando receita no final do exercício, muito diferente do que a gente previu com vocês desde o começo do ano, né? A gente tem uma perspectiva de fazer o resultado do ano. O segundo TRI vai ser muito importante para isso. Temos um terceiro TRI que a gente também está forte, mas a gente não podemos falar para vocês que isso está mudando um pouco a nossa perspectiva de números para o ano, tá? A gente está bastante animado, mas é mês a mês, trimestre a trimestre, é algo muito novo a pandemia, então a gente pode ter uma rebatida de novo e precisar de toda essa estrutura aberta. Em relação aos M&As, a gente até fez um evento e teve a participação de alguns dos nossos investidores, na qual o Diogo, né, que é da família do Porto Dias, ele explicou bastante sobre essa questão da concorrência. Nós fomos escolhidos, né? A gente escolheu o Porto Dias como nosso target e o Porto Dias nos escolheu. Pela essa questão do que a gente a família, o fit cultural, eles, na perspectiva deles, ao comprar, né, receber ações do Mater Dei e continuar com os 30% do Porto Dias, eles continuam mais da metade, na visão deles, do investimento na mão deles. Então, com o crescimento da rede Mater Dei e com o crescimento do próprio Porto Dias, que eles confiam, né, no ativo deles, eles têm grande potencial de aumentar o valor indireto aí da venda deles. E esse tipo de fit, né, de aproximação, é o que nos diferencia, né? A gente temos uma capacidade limitada, os recursos são finitos, a gente tem ainda uma alavancagem que pode ser feita no nosso balanço, podemos emitir novas ações, né? As ações precisam
está num patamar que a gente entende ser razoável para ter algum tipo de diluição, mas isso faz com que a gente seja muito mais competitivo no mercado. Estamos com conversas avançadas com alguns targets, não podemos afirmar que a gente vai conseguir finalizar, mas o M&A continua, não é porque a gente bateu a meta esperada para o ano, né? Até fizemos já 3 anos dessa meta, que a gente está diminuindo o ritmo. Então, está no momento de consolidação, a concorrência é alta, mas a gente continua acreditando que as nossas forças são suficientes para a gente fazer o nosso planejamento, crescer e atingir objetivos. Só complementando, viu, Joseph? Aquilo que a gente dizia, né, antes do nosso IPO, ele se concretizou claramente nessa aquisição do Porto Dias, né? Nós temos alguns ativos para poder nos diferenciar nessa competição. Primeiro são ações da própria Rede Mater Dei. Segundo, é a relevância que algumas dessas famílias e alguns desses acionistas, né, das empresas que estão sendo, das organizações que estão sendo compradas, podem ter, né, na nova composição que se forma, né? Terceiro, são recursos do próprio IPO. E quarto, a capacidade de alavancagem que a gente ainda tem, né? De tal maneira que a gente possa ser, sim, competitivo na disputa por esses ativos relevantes. Obrigado, doutor Henrique. Agora passamos a palavra para o Ricardo Boiati, do Safra, para fazer a próxima pergunta. Bom dia, pessoal, doutor Henrique, Marcelo, Rafael, bom dia demais participantes aí do call. Só para, desculpa insistir, mas para explorar um pouquinho mais a pergunta dos meus colegas com relação à evolução aí de pacientes, né? Olhando para número de pacientes dia ali no segundo TRI, né? Acho que ficou claro que teve um impacto relevante ali do Covid, né? Eu só queria entender, assim, olhando, né, para julho em diante, né, se a recuperação das eletivas, ela está, o número de pacientes, né, eletivos está compensando, né, a maior parte dos pacientes COVID que vão desocupando aí os leitos. Aparentemente, né, o número de pacientes dia do segundo TRI parece ter sido um pouquinho acima do normal ali, né, para um período com menos internações de Covid. Queria saber a opinião de vocês a respeito disso, e se vocês puderem elaborar um pouquinho também com relação à rentabilidade, né, dos pacientes seletivos comparado com o Covid, se dá para notar uma melhora aí de rentabilidade também daqui para frente. E também com relação à parceria com a América, né, no direto, essa parceria ela está mais concentrada em alguns dos hospitais, ou ela vale para todos os hospitais da rede? Se vocês puderem elaborar um pouquinho a respeito disso também, por favor. Obrigado. Eu vou começar aqui com a sua pergunta. Eu entendo assim a aflição de vocês, né? Vocês têm um dever de casa aí que é nos acompanhar, e a gente tem essa característica um pouco peculiar, né? Como eu coloquei. É claro, né, o Boiati, que tivemos 150 pacientes médios de Covid, gerando receita relacionada à Covid, que é internação clínica, UTI, que são os maiores fontes de receita, vamos dizer assim, desse tipo de paciente. E essa troca de paciente COVID para paciente de cirúrgico, ela ocorre, mas não na mesma velocidade, né? Você tem quando vem a pandemia, você tem uma entrada forte de paciente de um dia para o outro, e a recuperação cirúrgica, ela é uma recuperação que vai num outro ritmo, né? Ela não tem o pico, ela vai aos pouquinhos aumentando. A gente tem esse aumento, nós temos aumentado o nosso movimento cirúrgico, mas ele não compensa na mesma velocidade. Então, por isso que a gente não tem como dar mais cor para vocês, porque a gente também precisa caminhar. O que a gente pode dizer é que a gente está tendo, o hospital continua um hospital cheio, né, assim, com uma ocupação interessante, teve essa redução, vocês acompanham os nossos números diários que a gente publica, a gente vai até passar a ter essa divulgação semanal, porque os números não estão mudando muito, mas a gente tem aí por base hoje 50 pacientes. Então, você tem numa média de 150, você vai para 50, você tem uma mudança de perfil. E o crescimento do paciente cirúrgico e das outras, né, como o doutor Henrique colocou, a oncologia,
à medicina diagnóstica, elas também têm vindo numa boa recuperação. Já estamos com os números bem acima do primeiro TRI e recuperando os níveis de 2019. Então, por exemplo, nosso movimento cirúrgico, ele já é um movimento cirúrgico de 2019, só que com outras características que o momento nos traz, né? Não dá para comparar muito 2019 com 2021, porque teve essas cirurgias mais, as eletivas, que ficaram um pouco restritas. A rede Mater Dei, como ela tem leitos disponíveis, talvez a gente tenha sofrido menos do que outros hospitais que transformaram o seu hospital em um hospital de Covid. Nós tivemos 2 fluxos e tivemos Covid e movimento normal no hospital em termos de atendimento. E os pacientes estão retomando mais agora. Então, a gente não pode falar mais, eu sei que é um pouco complicado na previsão de vocês. O ano nosso, a gente acredita que vai estar dentro das perspectivas que a gente teve. Pode ter algum tipo de redução no terceiro TRI, mas nada que tire a gente do rumo para fazer o exercício. Eu acho que essa é a melhor resposta que a gente pode fazer. Sobre o direto, eu vou passar para o doutor Henrique. Na verdade, o paciente do direto, né, ele vai poder utilizar os hospitais da rede, mas em especial Mater Dei e Betim Contagem, né, um acordo específico foi feito, mas pode também, em algumas situações, usar os outros hospitais nossos também. Uma coisa que é importante mencionar, viu, Ricardo, é que, além do direto, nós fizemos um convênio com a Polícia Militar, por exemplo, e além do Mater Dei e Betim Contagem, que já havia esse convênio, né, foi feita também uma extensão para o Mater Dei Santo Agostinho. Com isso também há uma utilização muito maior hoje, né, dos nossos serviços por essa operadora, que tem um grande número de usuários também no estado de Minas Gerais inteiro. Então, assim, certamente há uma preocupação para ir substituindo gradativamente não apenas o paciente COVID por pacientes cirúrgicos eletivos, mas também fazer um trabalho com algumas equipes médicas específicas para aumentar a complexidade dessas cirurgias e, com isso, aumentar o ticket médio também por cirurgia, né? Há essa preocupação e há também esse movimento sendo realizado, tá? Então, acho que, eu não sei se respondemos o que você questionou, mas essa é a estratégia que nós estamos estabelecendo aí para o próximo trimestre. Ótimo, ficou bem claro, pessoal. Muito obrigado. De nada. Passamos a palavra agora para Gustavo Tizeu, do Bradesco, para fazer a próxima pergunta. Bom dia, doutor Rafael. Doutor Henrique, Rafael, Marcelo, perdão. Eu acho que são 2 perguntas aqui do nosso lado. A primeira é um pouco sobre o credenciamento. Acho que vocês já comentaram sobre o Sula Direto, autogestão, acabaram de comentar também um pouco mais. Mas eu queria entender um pouquinho para frente, como que a gente pode olhar, se teve novas discussões com o Unimed, se acha que agora com essa necessidade de leitos que ocorreu no segundo TRI, não forçou o Unimed a conversar um pouco mais com vocês. Acho que entender um pouquinho desse esquema. E um segundo ponto em relação aos M&As. Acho que ficou muito claro que vocês vão continuar fazendo M&As e tudo mais, mas só para a gente entender um pouco o timing, né? Você tem um M&A aí que vocês cumpriram com 3 anos de planos para frente com Porto Dias. Vocês esperam talvez integrar e trabalhar um pouco nas sinergias, trabalhar com um time de sinergias primeiramente para depois ter novos M&As, ou você acha que vocês acreditam que dê para, ao mesmo tempo, continuar anunciando novos M&As? Acho que são essas 2 do nosso lado aqui. Muito obrigado, pessoal, por pegar a minha pergunta. Obrigado, Tizeu. Até obrigado pelo título de doutor aí, mas sou só engenheiro mesmo. Acho que em relação ao ponto de vocês, né, o doutor Henrique trouxe algumas coisas, a gente até falou durante a IPO também. Temos atraído novos médicos, né? Um hospital não é só feito de fluxo de paciente, de um paciente ou de outro. Tem toda uma estratégia por trás de novos credenciamentos, tem estratégia de trazer novos médicos, novas especialidades. A gente tem, sobre a questão do Porto Dias, a gente tem as sinergias cruzadas, então nós temos visto lá algumas melhorias que a gente pode trazer para o Mater Dei, melhorando ainda mais nossa operação e levando para lá muitas das nossas habilidades e melhorias para o Porto Dias, né? Isso é o que a gente chama das sinergias cruzadas que vão trazer resultado. Em relação à sua pergunta dos M&As, né, o time é difícil da gente falar, as negociações sempre são muito complexas, dependendo
dos acionistas que estão do outro lado, então a gente não pode passar previsão. Temos coisas que estão caminhando muito bem e a gente vai anunciar ao mercado quando tiver maduro, para não criar nenhuma expectativa. Em relação aos times, né, nós temos times separados, né? Nós temos um time de M&A, na qual eu lidero, né, junto com o Dr. Henrique. Nós temos um time interno que faz todos os estudos, acompanha, contrato, toda a parte estruturante aí dos M&As, e nós temos um time debaixo da diretoria do Zé Henrique, que é o nosso CEO, né, diretor operacional, que faz a parte toda de sinergias, e é um time separado. Então, eles não precisam necessariamente um parar porque tem o outro, né? Ele, para fazer a integração, precisa do nosso trabalho. Então, já está sendo estruturada a equipe de integração para o Porto Dias. Assim que a gente concluir a operação, as condições precedentes, o time vai entrar a todo vapor aí para o mais rápido possível e entregando as sinergias. Só complementando um pouco, né, o que o Rafael acabou de colocar agora, nós estamos permanentemente reunidos, né, inclusive com apoio também de uma boutique de M&A que tem nos apoiado, né, desde o IPO, né, para identificar esses possíveis alvos. Eu acho que o sistema privado, né, principalmente o sistema hospitalar brasileiro, ele ainda é muito fragmentado, tem muitas oportunidades de ativos que são relevantes nas praças onde eles estão. Nós temos várias negociações em curso, temos feito inúmeras viagens para conhecer os ativos, entender qual que é a lógica, se há um fit adequado com os valores da rede Mater Dei, com aquilo que a gente pretende. Então, a nossa agenda de M&A ela está em curso, uma agenda bastante ativa e muito intensa. E essas negociações, muitas vezes, elas são longas, né? São um pouco mais demoradas, porque como o ativo que nós temos para oferecer nas transações, ele é multifacetado, né? São ações, são recursos de M&A, enfim, são discussões na área de governança, para aqueles que pretendem continuar, são acordos de acionistas também detalhados, né? Isso tudo requer tempo, isso tudo requer uma dedicação muito intensa, mas com certeza nós, pessoalmente, com esse time que o Rafael acabou de nominar agora, estamos envolvidos e, apesar de termos feito esse M&A tão relevante, já cumprindo a agenda de 3 anos para frente, né, nós continuamos com o pé no acelerador e querendo realmente aproveitar as oportunidades que existem no setor nesse momento. Perfeito, doutor Henrique, perfeito, Rafael. Se o senhor pudesse tocar naquele ponto também de credenciamento, se há algumas discussões com novos que a gente pode ver para frente, se tem discussões com Unimed, não sei se vocês podem comentar. Você perguntou, né? Desculpa que a gente pulou essa parte, né? A gente não tem nenhuma conversa com a Unimed, teve até alguns perguntas para a gente, porque teve a notícia da imprensa que Betim Contagem teria credenciamento da Unimed, não tem. Hoje, todas as nossas unidades, elas não possuem credenciamento da Unimed. A gente vai ter primeira experiência de trabalhar com a Unimed, com o Hospital Porto Dias, né? O Porto Dias, ele tem um ótimo relacionamento com a Unimed de Belém, né? E a gente vai ter nos nossos números aí, o primeiro relacionamento. Tá? Eu vou passar aqui para o doutor Henrique. O que não quer dizer, viu, Gustavo, que não haja a possibilidade no futuro de uma negociação com a Unimed BH. Nós temos uma relação de muito respeito, né, de muita admiração recíproca. Eu tenho certeza com a Unimed BH, né, o atual presidente, inclusive o Samuel, é nosso conhecido direto, né? E a gente sempre discute possíveis oportunidades de, quem sabe, uma proximidade maior entre uma e outra organização. Mas, no momento de objetivo e prático, não tem nada acertado. Perfeito, pessoal, super claro. E parabéns pelo resultado e obrigado pela pergunta, pelas respostas. Ok, a gente não temos mais perguntas, então nós terminamos aqui a nossa conferência de resultados do segundo trimestre de 2021. Agradecemos a presença de todos vocês, o time do RI e doutor Henrique, nós vamos estar na conferência do Santander e do JP Morgan na semana que vem, então a gente pode discutir mais pontos estratégicos e o RI também está à disposição para fazer contatos e tirar dúvidas e discutir mais a estratégia da companhia. Agradecemos a presença de todos, um bom dia.